Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento. Pode ficar sentado mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Ser com as nossas vidas, ó Pai. Dá-nos entendimento, Senhor Deus, cada dia mais, pois tu és, ó Deus, o inspirador da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, foi o Senhor, ó Deus, e é a tua palavra. Senhor Deus, nos ensina, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. Bom, irmãos, então vamos iniciar aqui, vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, nós estaremos aqui estudando hoje sobre profetas menores, aula 4, Abacuque, Sofonias e Ageu. Vamos aí, irmãos, Abacuque, que isso? Está falando em línguas estranhas? Tem na Bíblia aí, irmão, Abacuque. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Irmãos, eu vou deixar bem frisado esse versículo aqui. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Vou separar vocês dois aí. Vou separar vocês dois. Sério? Ô menino, esse menino que converte, cara. O fresquinho tem um pastor. É só que essa aqui agora. Ela? Não, ela tá. Passa o dedo ali, Bruno. Fica me passando. Não, essa aí eu desliguei. Esse aqui não está funcionando. Vamos lá, irmão. Então tá, vamos lá. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, esse texto, inclusive, ele é pregado em algumas igrejas aí como algo que Deus vai fazer, que é uma coisa maravilhosa, esplendorosa mesmo, talvez até um movimento muito grande e tal, mas será que é isso mesmo que Abacuque, que Deus estava falando na boca de Abacuque? É o que nós vamos ver aí no decorrer da nossa aula, tá? Então hoje, irmão, lição número 4, os profetas menores, Abacuque, Sofonias e Ageu, tá? E se Deus quiser, na próxima segunda, junto com depois, né, a prova, nós teremos aí então, antes Zacarias e Malaquias. Aqui nós temos o panorama. Eu vou dar uma pulada aqui só para a gente poder ganhar tempo aqui dos três livros. Vamos diretamente aqui para a introdução à lição. Abacuque e Sofonias profetizaram em épocas próximas uma da outra, tá? Esses dois aqui, eles se profetizaram junto, Abacuque e Sofonias. Aí, irmãos, Ageu ele já é um profeta pós-exílico, tá? Então nós fizemos aqui, inclusive, aquela diferenciação dos profetas pré-exílio e pós-exílio. Então os pós-exílio são aqueles que voltaram, que profetizaram depois do exílio babilônico, e Ageu, irmãos, é um desses profetas e tem muita coisa para nos ensinar. Estes três profetas têm mensagens diferentes que servem de grande edificação, especialmente Ageu. Ageu, irmãos, é citado, inclusive é pregado constantemente em épocas de construção de templo, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? Então é um dos versículos que é mais citado. Abacuque também, tá? Ageu fornece lições importantes para a igreja. Abacuque dirime algumas das dúvidas que os crentes têm quanto ao silêncio de Deus. Irmãos, Abacuque, nós vamos ver aqui que é o profeta perguntador. Ele, irmãos, o negócio dele é perguntar para Deus. Ele gosta de perguntar. Do início ao final ele faz pergunta, irmão. Por que isso? Por que aquilo? Tal, e é justamente trazendo para as nossas vidas também. Tem muita gente, irmãos, e isso é normal na vida da pessoa. Por que eu estou passando por isso? Qual a razão disso? Então Abacuque tem muito isso aí. Sofonias segue a mesma linha de juízo e condenação de outros, ou seja,
de Miqueias e de outros aí. Abacuque também, irmãos, ele é muito conhecido dos crentes por causa da sua declaração no final: ainda que a figueira não floresça, né? Então isso aí a gente canta também. E Ageu é conhecido por exortar os judeus do pós-cativeiro a investir recursos na edificação do templo. Vamos aí então para Abacuque, primeiro livro. Esse nome aí, não tem alguém que conhece alguém que se chama Abacuque? Eu já vi. O nome bonito, né? Abacuque. Vamos lá. O livro é chamado de Profecias de Abacuque na Vulgata Latina. Autores antigos acreditavam que Abacuque ele era da tribo de Levi. Não tem certeza também. Isso são autores, são escritores e comentaristas antigos, tá? O rabino Ibn Ezra concluiu que não se sabe que idade Abacuque tinha nem de qual família ele procedia, mas a tradição afirmava, olha aqui, olha, que Abacuque poderia ter sido filho da mulher sunamita, tá? Lembra que Jonas poderia ter sido o filho da viúva de Sarepta? Alguns concluem aqui, chegam a pensar que Abacuque ele teria sido já outro menino, o filho da mulher sunamita, a quem Eliseu ressuscitou dos mortos, por causa de uma questão só, por causa da frase de Eliseu: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Essa é a razão. Sabe por quê? Porque o significado da palavra Abacuque é abraço, por causa disso, tá, irmão? Agora, muitas vezes pode se forçar o texto aí, forçar as coisas, né? Então, não tem como taxar e dizer que foi por causa disso, mas sempre, irmãos, todos os nomes eram dados por uma situação. E nada mais justo do que essa mulher aqui, depois que Eliseu falou para ela, falou assim: olha, por esse tempo você vai abraçar um filho. Lembra de Sara? Sara, ela sorriu. Aí o anjo do Senhor falou: por que sorriu Sara? Aí ela diz de lá assim, ela estava ali de trás, né, escondidinha, eu não sorri não. Aí ele: não fala assim não, você sorriu. E aí quando nasceu, sorriso, tá? Então aqui uma coisa interessante, tem lógica, tá? Mas a Bíblia se cala, não dá o nome daquele menino, tá? Então significa abraço, assim como uma mãe abraça seu filho, confortou a nação de Israel com a certeza de que a nação seria preservada. Deus diz que os caldeus invadiriam a nação, mas apesar do iminente cativeiro anunciado por Deus, deu-lhes a promessa da vinda do Messias. Então o profeta aqui ele vai falar muito sobre a questão dos caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônicos, tá? Este profeta, ele é eminentemente o profeta da reverência, da fé e daquele que a tudo supera, tá? A fé no centro da sua profecia. O povo deveria se maravilhar da obra de Deus, que Deus iria fazer. E aí, irmãos, nós vamos para esse texto que nós lemos aqui: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. O que Deus estava falando? Qual obra que Deus iria realizar, que se fosse contada, ninguém acreditaria? Não, a destruição de Jerusalém pelos caldeus. É tão somente isso. Olha, eu vou fazer uma obra que, se for contada, ninguém vai acreditar. É como se eu estivesse dizendo, de tão assombrosa que vai ser. Tá? Então aqui está dizendo, olha o versículo anterior, para os irmãos terem uma ideia aqui, só um instantinho, vou chamar aí. Aqui, ó, versículo 6 responde, tá? Primeiro, o versículo 5, vede, entre as nações e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos,
porque realiza em vossos dias, uma obra. Eu estou vendo aqui porque está ligado aqui o ar aqui. Olha lá, uma obra que vós não crereis quando vos for contado. É tão espantosa. Olha o que ele vai dizer, versículo 6: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sob largura da terra para possuir moradas nas suas. Horrível e terrível é, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. O que é a obra que Deus aqui estava dizendo que faria era justamente isso, irmão: trazer os caldeus para destruir Jerusalém. Porque nessa época da profecia não tinha invadido ainda. Não tinha invadido ainda, e Deus chama Nabucodonosor de quê? Do meu servo. Olha como que Deus... Isso tudo, irmãos, volto a dizer para os irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui com os profetas menores? É que Deus, e com os profetas maiores também, é que Deus, Ele deu chance. A Bíblia vai dizer por um dos profetas que ele madrugava, falando nas ruas. Você já parou para pensar, irmão, Deus andando? Um jeito da gente pensar, pegando esse versículo: eu madrugava falando nas ruas, mas vocês não me escutaram. O que é esse madrugar falando nas ruas? Usando os profetas para dizer: se convertam, mas eles não quiseram. E o que nós estamos observando aqui nos profetas maiores e nos profetas menores, irmãos, é um cumprimento da sentença de Deus a um povo rebelde que não quis ouvir a voz de Deus. É isso, tá? E junto com este cumprimento, irmãos, uma promessa de que eles retornariam depois de um tempo. No livro diz que o livro é chamado de Profecias de Abacuque na Vulgata Latina. E aí eu pesquisei se todas as profecias de Abacuque já tinham ocorrido. E aí estava falando que grande parte delas sim. Aí quando eu pesquisei quais não me disse nada, mas ficou me aberto. Falou que todas tinham. Falou que grande parte delas tinham sido realizadas. E ele me falou quais não tinham sido realizadas. Pois é, mas lá falou que todas elas foram realizadas, foram cumpridas. Algumas. Mas é porque o Tem que ver aqui, porque, irmão, deixa eu falar uma coisa. Esse Google aí tem que ter cuidado com ele. Mas falou assim: olha, muita coisa, irmã Fernanda, referente a Israel, ainda não se cumpriu na sua totalidade. Não é, pastor? Por exemplo, muita coisa de Israel vai acontecer quando a igreja for tirada e começar a grande tribulação. Aí hoje Deus está tratando com quem? Com a igreja. Vou falar de novo. Hoje Deus está tratando com a igreja. Quando a igreja sair de cena, Deus volta a tratar com Israel. Muita coisa de todos os profetas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer claramente que eles voltariam e seriam um povo. Sim, eles são um povo, mas eles são o povo que estão fazendo a vontade do Senhor. Infelizmente nós temos que falar isso, irmão. Não estão fazendo, ainda não estão fazendo, porque a vontade de Deus, irmãos, para Israel, Paulo vai falar isso em Romanos, é que Israel aceite a Jesus. Eles não estão fazendo. Nós estamos vivendo uma época aí, irmão, inclusive vou abrir aqui um parênteses, eu não sei se o irmão já viu tanta gente aí aparecendo dizendo: por que os cristãos estão aí orando e carregando bandeira de Israel, sendo que Israel não aceita a Jesus, eles não creem em Jesus? Irmão,
é tanta bobagem, porque vindo de uma pessoa que não tem uma experiência com um israelita chamado Jesus Cristo, no dia que essa pessoa tiver um contato com esse israelita chamado Jesus Cristo, eles vão mudar de ideia na mesma hora. Então não tem que ficar nem perdendo tempo, batendo boca com essas pessoas não. Então, algumas profecias, não só de Abacuque, mas outras profecias também, ainda não se cumpriram na sua totalidade. E isso diz respeito a Israel como reino total de Deus. E isso vai acontecer no milênio, tá? Você ia falar? Não, porque o Google é uma ferramenta que ele só diz o que aconteceu. Ele não vai dizer o que não aconteceu ainda. Então, as profecias que ainda não aconteceu não tem como ser contada. E o Google só fala o que já aconteceu. Se não aconteceu, ele não tem como falar que ficou. Não é bem confiável, né? Então a datação, irmãos, do livro é em torno de 610 a.C., porque os caldeus invadiram Jerusalém no 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, cerca de 605. Então, olha, Abacuque, ele foi também um dos profetas que profetizaram quase na época do cativeiro babilônico, né, quando foram levados a primeira leva aí. Abacuque fala com Deus a respeito da iminência dos caldeus invadirem Jerusalém. Isto é, os caldeus ainda não haviam invadido a cidade. O estilo, ele escreve numa forma singular e ele pergunta muito para Deus, irmãos, e depois descreve a situação do seu povo. E aí nós vamos aí para o título, né? O esboço aí. Título é a sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí nós temos as primeiras 3 perguntas de Abacuque. Por que o Senhor não me escuta? Por que o Senhor não me escuta? Tá? E a segunda pergunta: por que não ouves o meu grito? E aí a gente se coloca aí junto com ele, né? Por que o Senhor me mostra? Por que eu tenho que ver essas coisas, Senhor, que tem acontecido? E o que era que ele estava vendo, irmão? Mais uma vez, juízes comprados, justiça distorcida e outras coisas que estavam acontecendo ali. A resposta de Deus ao profeta. Aí o grande problema, irmão, do início do livro de Abacuque é porque ele faz essas perguntas e Deus não responde. Não responde. Aí Deus lá na frente ele vai responder. E ele vai responder como isso aqui que nós lemos. Eu realizo nos vossos dias obra tal que vós não crereis quando for contadas, tá? E aí é onde ele fala aí sobre a questão de que muitas vezes esse versículo é desvirtuado, né, para uma outra situação. No versículo 6 a 11 está a resposta de Deus, porque suscita os caldeus nação amarga e impetuosa. Nós lemos aqui a razão disso aí já agora mesmo. Aí nós vemos agora no ponto 4, irmãos, a intercessão do profeta. E aí, novamente, ele vai fazer 4 perguntas para Deus. E aí, o comentarista ele vai dizer aqui que o livro de Abacuque, ele é um colóquio entre o profeta e Deus. Colóquio é diferente de solilóquio. Eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. É sério, agora que eu estou nesse livro que eu estou vendo. O colóquio, irmãos, é uma conversa que você tem com uma outra pessoa. O solilóquio é uma conversa que você tem consigo mesmo. É quando você está ali assim, gente, mas não sei o que, né? Aquele negócio assim. Aí a mulher fala assim: você está conversando sozinho por quê? O que você está falando aí? Está conversando sozinho agora? É um solilóquio. É quando você conversa com você mesmo, tá? O senhor está sendo até bonzinho. O senhor está sendo bonzinho, que a mulher fala: você está bem, você está mal? O que foi? Está ficando doido? Aí ele faz assim. Aqui vai dizer, né, que ele se coloca em uma torre de vigia, e é nessa torre de vigia, mano, que ele faz essas perguntas, mas ele não tem essas respostas. E aí ele vai ter as respostas do Senhor. Aí as perguntas deles as outras perguntas deles é essa aqui, ó: afinal, o Senhor não existe desde a eternidade? Outra pergunta: por que o perverso e injusto prevalece contra os justos? Outra pergunta, inclusive dentro daquilo que
ela pode ter perguntado a Fernanda. Por que nos deixa à mercê da violência, governado por gente ímpia? Por que nós somos obrigados a ficar debaixo desse jugo? Por que permite que os ímpios continuem a matar sem piedade os justos? Irmão, mas Deus ele responde se Ele quiser, né? O próprio apóstolo Paulo, ele pergunta para Deus, ele pede para Deus e ele não tem a resposta que ele quer, tá? E aí nós temos aí o recolhimento do profeta, a resposta de Deus. Obviamente que Abacuque buscou na torre, na fortaleza, a mais sincera expressão do seu recolhimento espiritual. Já que Deus não lhe respondeu, decide se recolher e esperar. Que resposta terei à minha queixa? E aí, irmãos, Deus responde para ele. Agora, como que Deus responde, irmão? E é o lugar na Bíblia Sagrada aonde está escrito que o profeta deveria colocar o que nós vemos muito na beira das pistas. O que é? Um outdoor. Sabia? Olha o versículo aí, ó. Deus vai responder desse jeito aqui, ó. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Tá? Então, essa profecia deveria ser colocada em um painel. A pessoa, mesmo se passasse ali a galope, ela conseguiria ler o que estava escrito. Isso aí não é outra coisa, mano. É o outdoor já naquela época. Pois é, Deus que criou aqui, nesse caso aqui, né? Manda Abacuque colocar. A condenação que viria dos caldeus, aí vem os 5 ais, irmãos. E ai é o que na Bíblia Sagrada? Ai significa algo de uma tragédia que ainda vai acontecer. É algo, toda vez que fala um ai, é uma sentença que está sendo promulgada naquele momento. O primeiro ai é para aqueles que acumulam riquezas. Tá? Que não granjearam como? Com o trabalho de suas mãos, mas através do que? De roubo, de guerra e de suborno. E depois eles vinham ali para contar a vantagem, e agora estavam até mesmo ajudando algumas pessoas, mas aquela ajuda era de uma fortuna que eles conseguiram através de roubo, de guerra e de suborno. E aí, outro ai é contra os que roubam as casas dos outros. Outro ai é o que edificam cidades às custas do sangue derramado por outras pessoas. Isso aí, trazendo para a nossa vida, é como se fossem os pistoleiros mesmo, né? O quarto ai é contra os que vivem em festas, bebedeiras e prostituição. E aí ele vai dizer, ai daqueles que embebedam ao outro para ver as suas vergonhas. É Abacuque que fala sobre isso aí, tá? E contra os idólatras. E aí vem o conhecimento e o templo do Senhor. Outro texto, irmãos, que muitas vezes a gente prega, irmão, e não tem problema pregar sobre isso não, tá? Mas o sentido real, quando diz, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, o comentarista está dizendo aqui, que isso está dizendo sobre quando Nabucodonosor vier e levar Judá para a Babilônia, a terra se encheria do conhecimento do Senhor. E realmente, irmãos, na Babilônia, Deus ele se fez conhecer em terras estranhas. E isso aconteceu cabalmente na Babilônia. Isso aqui que o comentarista está falando. Também está falando sobre Deus está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Irmão, tem igrejas por aí que colocam bem assim, olha, ó, Deus está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí os irmãos ficam tudo calado. E levando esse texto aqui, não é o que Deus estava querendo dizer e o que o profeta estava dizendo. Deus está no seu templo geral, mas ninguém tem argumento contra ele. Cale-se diante dele toda
a terra. Tá? Então é isso que o comentarista ele explica aí muito bem. O profeta confessa estar alarmado, aí ele pede para avivar a sua obra, né? Abacuque ouve o mundo espiritual, o profeta ele tem essa concepção de ouvir o mundo espiritual, o verdadeiro profeta, tá? Aqui vai dizer, os profetas adquiriram muita sensibilidade para ouvir o que acontecia no mundo espiritual, ouviu o íntimo e se comoveu. Eliseu também chorou ali quando estava na frente daquele rei, que ele viu aquele rei cometendo atrocidade, e isso tudo, irmão, mostrando que o profeta, ele vê mesmo o íntimo de Deus. Abacuque, ele não ficou desesperado, e aí, irmãos, Deus estava dizendo ao profeta Abacuque, somente os que estiverem agarrados em mim sobreviverão. E aí, irmãos, ele encerra com aquela frase, com aquele texto tão maravilhoso: ainda que a figueira não floresça, né? Ainda que a malhada não dê as suas criações. E aí no final ele vai dizer: todavia eu esperarei, eu me alegrarei, esperarei no Deus da minha salvação. E Sofonias, novamente aí, engoliu um S ali, mas não foi erro meu não, viu, irmãos? Sofonias, do que se trata o livro de Sofonias, irmãos? Diferentemente de Abacuque, que não se identifica como alguma família ou cidade de Israel, Sofonias apresenta a origem e a época em que profetizou, tá? Muito diferente dos outros que nós estudamos aqui. Sofonias é o nono na ordem dos profetas, profetizou quando? Nos dias de Josias. Josias começou a reinar, irmãos, com 8 anos de idade, e o profeta, ele profetizou quando Josias já estava um rapaz mesmo, e quando ele fez uma reforma em Jerusalém. Foi nessa época em que Sofonias ele profetizou. O que significa Sofonias, irmãos? Protegido do Senhor ou escondido de Deus, tá? A época, Sofonias deve ter profetizado nos primeiros anos do reinado de Josias. Em Sofonias ele prediz a destruição de Nínive, que aconteceu em 625. Preste atenção que Nínive sempre estava no foco da palavra de Deus, né, das profecias de Deus. Em Sofonias 1:4, Sofonias denuncia as várias formas de idolatria, especialmente o culto a Baal. Na época de Josias, irmãos, a palavra de Deus tinha sido desprezada, a lei de Moisés tinha sido desprezada, e a lei estava escondida, ninguém sabia, ninguém lia a lei. Foi quando teve ali, irmãos, Josias mandou fazer ali uma limpeza no templo, e não foi uma limpeza só de sujeira não, irmãos. Ele tirou inclusive as pessoas e os cultos que estavam acontecendo dentro do templo. E culto, irmãos, infelizmente, até mesmo de prostituição dentro do templo naquela época. E aí encontrou-se a lei e aconteceu, aí, irmã Fernanda, aconteceu um grande avivamento naquela época de Josias, onde todos voltaram para a palavra de Deus, voltaram para a lei e voltaram para os preceitos do Senhor, tá? O estilo não é um estilo sublime, mas rico nos detalhes, é uma linguagem pura e livre de expressões idiomáticas do aramaico. E temos aqui o esboço do livro, irmão. Nós temos aí a introdução, a identificação do profeta, e aí nós temos aqui o prólogo, né, que é a dupla proclamação do juízo total. Sofonias começa de forma abrupta e curta: consumirei todas as coisas. Uma força de expressão para mostrar que Deus agiria com rigor. E aí, irmãos, ponto 2: o dia do Senhor vem sobre Judá e as nações. Aí foi levantada uma questão pela Eliette na lição passada sobre o dia do Senhor, e há que fazer aqui, irmãos, uma diferenciação de dia do Senhor que nós conhecemos como o domingo, o dia do Senhor, né, o dia do Senhor, domingo, e o dia do Senhor que é citado no Antigo Testamento. E por incrível que
pareça, o dia do Senhor também é citado por Pedro nas suas cartas. Quando se fala, irmãos, essa expressão, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, irmãos, aqui esse dia do Senhor que estava dizendo é dia de punição. No Antigo Testamento seria dia de cobrança, poderia ser Nabucodonosor, o cativeiro. Hoje, quando se fala o dia do Senhor, está falando, irmãos, da grande tribulação, tá? Da grande tribulação, quando se fala de punição. É por isso, irmãos, que a gente sempre bate na mesma tecla: a igreja não está destinada para o dia do Senhor, o dia do Senhor, o dia da cobrança. A igreja não está destinada para isso aí. A igreja vai ser arrebatada antes, tá bom? O rei Saul tipifica, aí nós temos aqui a condenação dos idólatras em Judá. O rei Saul tipifica esse tipo de crente. Sacerdotes idólatras fizeram do templo do Senhor templo de adoração a Baal, fato que se repetia de tempos em tempos, era uma coisa normal e natural naquela época. No período do profeta Sofonias, o rei Josias, depois de ler o livro da lei que foi encontrado dentro do templo, ordenou uma limpeza geral, tá? E aí nós temos as lamentações sobre Jerusalém e novamente falando sobre o dia do Senhor. Aí nós temos aqui, irmãos, algumas condenações no livro, as nações sob condenação divina. Neste capítulo o profeta exorta os judeus a um arrependimento e prediz a destruição das nações ao redor. Aí nós temos aí condenação da Filístia, condenação de Moabe, de Amon, condenação da Etiópia, condenação da Assíria, condenação de Jerusalém, e Jerusalém deve se arrepender, tá? E aí, irmãos, o último capítulo aqui de Abacuque, ele vai tratar sobre a redenção do remanescente. Deus purificará as nações e restaurará o restante de Judá. E aí, irmãos, ele fala que Deus fala uma coisa interessante na boca do profeta. Ele vai dizer assim, ó: então dareis lábios puros aos povos. Isso aqui, irmãos, o comentarista ele fala que muitos têm isso aí como a restauração do idioma que seria perdido. E o idioma, irmãos, o hebraico, ele foi abafado, podemos dizer dessa forma, quando o povo foi para o cativeiro. Quando voltaram de lá, eles voltaram falando o aramaico. Mas, irmãos, passando o tempo, depois de Jesus, depois de muito tempo, o hebraico foi restaurado. Hoje em Israel não se fala aramaico, hoje fala-se o hebraico, tá? Um hebraico diferente, não é o hebraico totalmente lá do Antigo Testamento não, mas é um hebraico diferente, tá? A volta da alegria do povo de Deus, tá? Uma promessa para o futuro, um período muito difícil, que está falando aqui do período intertestamentário, aquele período do silêncio. O remanescente fiel, sempre existiu um remanescente. O próprio Deus falou para Elias que existia um remanescente, e sempre existe. E por fim, irmãos, a restauração da nação. Deus vai dizer: certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Aí eu pergunto, irmão Fernando, aqui era uma profecia para Israel. Deus disse assim: olha, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Pergunto: Israel, ele tem um nome e um louvor entre todos os povos da terra na sua totalidade? Não. Grande parte do mundo odeia Israel. Odeia Israel. E nós estamos vivendo isso aí agora. Inclusive no meio da igreja, irmãos. Então isso aqui é uma profecia que não se cumpriu ainda. Quando acontecerá isso aqui, irmãos? Quando Israel voltar a ter
Deus tratar com Israel depois que tratou com a igreja, e isso se chama grande tribulação e milênio, tá bom? Então, muita coisa ainda não aconteceu. Olha aqui uma profecia de Abacuque que ainda não cumpriu na sua totalidade. E o profeta Ageu é o último. É Sofonias. Sofonias, né? Ela estava perguntando a Abacuque, né? Então, voltando para aquela questão, sobre muitas profecias não se cumpriram ainda. Não se cumpriram. De Abacuque e de Sofonias não se cumpriu ainda, tá? E terminamos aqui, irmãos, com o profeta Ageu. Falamos aqui que o profeta Ageu, ele é um profeta pós-exílico. Quando foi, irmão? Vamos lá. A introdução ao profeta. Ageu quer dizer minha festa, nome dado ao profeta, antecipando o glorioso retorno da Babilônia. Provavelmente, irmãos, Ageu, ele era um dos judeus exilados dentre as tribos de Judá, Benjamim e Levi. Ele, certamente, então, se ele era um desses aí, ele retornou com Zorobabel e com o sumo sacerdote Josué, quando vieram para fazer a construção ali do templo, tá? Lembra muito bem, irmãos, que primeiro eles voltaram para construir o templo, depois teve a construção do muro. Isso aí aconteceu com Neemias, tá? A restauração de Jerusalém se deu aos auspícios de Ciro e de seu sucessor Cambises, que é chamado também de Assuero, apesar da oposição dos samaritanos. Estes, quando viram, eles chegaram ali, os samaritanos falaram: olha, se vocês vieram para construir o templo, deixa a gente ajudar. Aí Esdras disse: não, nós não queremos que ajuda nenhuma de vocês. E agora, irmãos, então os samaritanos, eles conseguiram interditar a reconstrução da cidade e também do templo, né, enviando um pedido ao rei da Pérsia, e houve uma parada naquela construção. E aí, irmãos, nós temos aqui época e datação. As datas dessas de Ageu, irmãos, elas são precisas. É um livro onde as datas elas são precisas. Aí nós temos aqui a primeira profecia, que é no 6º mês do 2º ano do governo de Dario, tá? A segunda foi proferida no 21º dia do 7º mês, e é onde acontece aquela frase tão famosa, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A terceira profecia foi dada no dia 24 do 9º mês. A quarta profecia foi proferida no mesmo dia e dirigida também a Zorobabel, tá? E aí nós temos aí, quando foi que aconteceu isso? O templo estava parado, a reconstrução estava parada, e houve então um decreto expedido para que se voltasse a construir. O problema, irmãos, é que o povo não queria reconstruir mais, por causa de medo e por causa do jeito que eles estavam, cada um na Babilônia, lá, né, dos países que eles foram levados, eles já estavam estabilizados ali naquele local. Qualquer um de nós, irmãos, poderia ter esse pensamento. Você é tirado ali de Anápolis, né, e vai para um outro local. Vamos dizer que Anápolis cai numa miséria terrível ali, e você está bem aqui neste lugar. Você vai voltar para lá, para um local onde não tem mais nada? Isso é o que estava acontecendo ali. Mas aí Deus levanta o profeta Ageu para ser aquele que incentivaria através de profecias para que esse povo voltasse e reconstruísse a cidade e, nesse caso aqui, o templo, né? Quando o reino de Deus não é prioridade, nada dá certo. Aí sempre, irmãos, no livro de Ageu você vai encontrar essa frase: considerai o vosso passado. E aqui, irmãos, não é Ageu que está falando, é Deus que está falando na boca de Ageu, dizendo: olha para o que vocês eram e o que eu fiz por vocês, considerai o vosso passado. Muitos pensam que
Só que nós vamos ver aqui que esse templo, comparado com o templo de Salomão, irmão, não chegava nem aos pés. Esse templo que foi reconstruído. Sim, só que era para que aquele templo não era para ficar igual, mas era melhor. Mas é que seja no lugar. Exato. Sim. Não, mas é o templo ali que era referido a Jesus, né? Não? Vou chegar lá. Também, mas é porque, Vou chegar lá. como a cultura, ele estava muito cultura, eles ficaram muito vendo só a glória do passado. Isso. Aí quando a construção daquele templo que era feio mesmo, eles não tinham dinheiro também. O templo era tão feinho esse. Feio. Mas aí ele se tornou, ele se tornou um templo, tanto que os apóstolos vão passar perto dele e vai dizer para Jesus: olha que pedras. Mas foi reformado por Herodes, né? Por Herodes. Herodes, irmãos, fez um senhor templo. E não conseguiu ganhar ainda do templo de Salomão, viu? O templo de Salomão foi uma coisa única. Nem aquele de São Paulo não chega nem aquilo ali é fósforo, tá? Então é isso mesmo, tá? Da mesma forma ocorre hoje com a igreja. Sabe-se que o envolvimento financeiro do povo com o reino de Deus é diretamente proporcional às bênçãos espirituais. Se Deus abençoa muito, eu vou ajudar. Se Deus não abençoa muito a minha vida, eu vou fechar a mão. A tendência é isso também, inclusive dentro da igreja, tá? O exemplo de Ageu é claro. Naqueles dias a pobreza do povo estava diretamente ligada à falta de interesse da reconstrução do templo do Senhor. O homem, quando ouve e obedece à voz de Deus, é despertado para as coisas espirituais. E aí temos aqui: andando no temor de Deus, os líderes obedeceram a palavra profética, tá? O Senhor pode despertar ou atiçar as demais nações contra Israel. Deus despertou Assírio, rei da Pérsia, para que ordenasse a reconstrução. Deus despertou isso pôs no coração do povo o desejo de regressar a Jerusalém. A glória do segundo templo, irmãos, a glória de Deus não está na construção. É isso aqui que o Renato falou aqui, tá? Irmãos, por que Deus disse assim: a glória desta segunda casa será maior do que a primeira? Primeiro, irmãos, porque muitos estavam olhando para aquela casa e não estavam dando nada por ela. Porque, irmãos, era uma construção muito simples comparada ao templo de Salomão. E aí a Bíblia diz que eles começaram uns a chorarem e outros rirem. Alguns estavam rindo de alegria por ver que o templo estava sendo construído. Outros estavam chorando, irmãos, porque não era o mesmo templo. E aí Deus usa o profeta Ageu para dizer assim: olha, a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Agora preste atenção, irmão. Quem foi que entrou dentro desse templo? Lá na frente? Jesus. Ele entra dentro desse templo. Agora eu pergunto: a glória da última casa será maior, dessa segunda casa será maior do que a primeira? A segunda casa foi destruída? Foi destruída. Então cadê a glória dela, irmão? Da casa. É por isso que aqui era uma profecia messiânica, dizendo da casa, mas ali a própria igreja mesmo, que seria criada, fundada por Jesus Cristo, ela levaria esta glória. Irmãos, nós temos que levar a glória de Deus mesmo. A igreja, ela tem a incumbência. Preste atenção: o que Israel, irmãos, deixou de fazer muitas vezes no passado, é a igreja que vai fazer hoje. Alguém aí, um calvinista, pode dizer assim: olha, já tem um número de salvos, já tem um número de perdidos, então a gente não precisa evangelizar. Mas por que Jesus manda evangelizar então? Por isso que a igreja, irmão, ela tem que pregar, e a igreja tem que mostrar a glória de Deus. Então é uma profecia messiânica, cumpriu-se em Jesus Cristo. O templo não existe mais. Esse mesmo templo que foi dito, a glória da segunda casa, foi falado literalmente, mas ali era uma profecia messiânica, tá?
E os sacerdotes, irmãos, precisaram estudar novamente a lei, porque eles voltaram de lá sem ter um conhecimento total da lei, tá? E existe, irmãos, no finalzinho aí do profeta Ageu, existe a promessa a Zorobabel, tá? E aí vamos para a conclusão aqui do livro de Ageu, que diz assim, né? O comentarista coloca que a conclusão deste livro é que quando o líder obedece, Deus se torna o seu parceiro. Talvez esteja aí a razão do sucesso de certos líderes que ouvem atentamente o Senhor e têm um ministério abençoado. E aqui estava falando justamente de Ageu, irmãos. Ageu, ele decidiu ouvir a voz do Senhor, se colocar como um profeta, quando muitos não quiseram ser profetas. Porque como que você vai voltar de lá, irmãos, de um lugar onde você está estabilizado, para profetizar num lugar onde está totalmente em ruínas? Então, Ageu decidiu fazer isso aí, e Ageu, irmão, foi um dos que foram usados por Deus para levantar esse povo para fazer essa construção. Também tem, pastor, a vontade de Deus e a permissão de Deus, que é bem diferente. Ele escolheu fazer a vontade e ter feito a vontade de Deus. Aquele, por exemplo, Abraão, ele queria fazer a vontade de Deus, só que a esposa dele foi lá e falou: não, tem um filho com outra pessoa, então ele fez. Não é isso mesmo. Então, temos que diferenciar quando é a vontade do Senhor, quando é a decisão, né, e fazer, sempre cumprir, e ter cuidado também com as decisões humanas, né, nesse caso, tá bom? Meus irmãos, então é isso. Zorobabel, irmãos, ele é chamado aí de um anel, melhor dizendo, um anel de selar. O que é o anel de selar, irmãos? Era um anel onde era usado para colocar um selo, tá? Derramava-se ali uma pasta, um líquido ali, né? E vinha com um anel e selava aquele lugar ali como um decreto, como uma ordem, como, né, um documento de Deus. Então, Zorobabel, ele é chamado justamente de o anel de selar de Deus, quer dizer, fazer dele um líder que assinará os documentos de Israel. Deus pode suscitar no meio da igreja homens e mulheres que assumam o posto de liderança, seja na igreja local ou na igreja universal, ou seja, a igreja geral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.